Olá, alunos, tudo bem? Conforme a gente comentou, né? A gente está fazendo algumas videoaulas pequenas, né? Para colocar no Padlet e servir de acompanhamento, né? Um reforço para nossas aulas, tá? A aula de hoje, né? Vai ser sobre os hominídeos, né? Aula voltada ao sexto ano, todos os sexto anos do Colégio Yara Bergman, tá? Lembrando que tem coisas importantes, tá? Essa aula aqui não substitui a aula presencial. É só um apoio, né? Um apoio que eu subo ali no nosso Padlet para vocês acompanharem a matéria, né? Ela não substitui, tá? Não é uma videoaula, não é Meet, não é nada disso. É só um apoio. Perfeito? Assunto de hoje, os hominídeos, tá? Aula rapidinha, bem tranquilo, tá? Só para a gente relembrar. Então, vamos lá. Dividindo a tela com vocês para a gente entender os termos, tá? Quando a gente fala Homo sapiens, significa o homem sábio, tá? É a última linha evolutiva do grupo Homo, né? O grupo que tem vários homos que a gente veio conversando, né? Entre eles, o Homo habilis, o Homo erectus, né? O Homem Neandertal e daí por diante. E evolucionismo é a teoria, né, científica que vai explicar a evolução das espécies através do desenvolvimento do meio ambiente. Ou seja, isso não é criacionismo. Evolucionismo vai ter o quê? Vai ter uma linha, né, que vai trabalhar o quê? A teoria das espécies, lembrando que a gente teve aula do Charles Darwin, perfeito? Vamos lá. O primeiro, tá? Primeiro hominídeo que a gente já viu, a gente conversou várias vezes, o Australopithecus, tá? Primeiros fósseis, cerca de 3,4 milhões de anos atrás, começaram a andar nas duas pernas, tá? Andar de forma, né, um pouco ereta, né? Começaram a sair um pouco do chão e é considerado, né, o hominídeo mais velho do mundo, tá? Vamos ver a carinha dele. Os primeiros hominídeos, vocês estão vendo aí, bem bonitinhos, né? Inclusive tem um aqui sorrindo, né? Os primeiros hominídeos são esses. O Australopithecus, a teoria, volto a dizer, teoria diz que eles eram assim. Os estudos científicos apontam, né, para esse formato. Maravilha. Depois dele, o Homo habilis, tá? Um pouco mais próximo, né? Cerca de 1,5 milhões de anos atrás, tá? Comparado com o primeiro, o Australopithecus, lembrando que a gente já parte para o grupo Homo, perfeito? Ele tinha os dentes menores e um cérebro maior, tá? Altura média 1,5 m, né? Máximo de 45 quilos. Foi o primeiro a usar pedra lascada. Pedra lascada é aquela quebradinha, perfeito? Depois desse, nós vamos ter, né, o Homo habilis, esse aí, né? O Homo habilis, né, é o, né, tão bonito quanto o Australopithecus, tá? Isso é uma imagem, tá, suposta de como era o Homo habilis. Na sequência, vamos ter o Homo erectus, tá? O Homo erectus, ele tá bem mais próximo, tá? Por que erectus, professor? Porque ele foi o primeiro a ficar ereto, ficar de pé, né? Ficar reto, né? Não ficar arcado, tá? Viveu há mais ou menos 500 mil anos atrás, o cérebro e o corpo já estavam mais desenvolvidos e ele podia chegar a 1,80 m, tá? 1,80 m, tá? Uma altura interessante já, tá? Começa a ficar próximo do que a gente conhece como ser humano, tá? Ele já sabia andar em grupo, dividir a tarefa, tá? E aperfeiçoou o uso de ferramentas, tá? Perfeito? Ou seja, essa vai ser a primeira espécie a sair do continente africano e ir para a Europa. Tá? Próximo, né? Que a gente vai conversar, tá? Aí tá a carinha do Homo erectus, tá? Pode ver que ele já tem já está carregando um pequeno mamute, né? Uma representação isso, tá? E ele já tem uma face, né? Pode ver, ele já tem uma face mais próxima, né? A aparência dele já é um pouco mais próxima do que a gente conhece como ser humano, tá? Próximo, né? Homem Neandertal, tá? O Homem Neandertal ele vai coexistir com o erectus, vai ter o Homo erectus e vai ter o Homem Neandertal. Eles vão disputar, tá? E também vão se mesclar, tá? Ele tinha um queixo no nariz maior, o cérebro era mais desenvolvido, ele se adaptava melhor ao frio, ele era mais parrudo, ele era mais robusto, tá? Não sabemos, né, as teorias não dizem como que eles foram extintos, mas aceitável é o quê? Que eles mesclaram com o erectus e deram origem a uma nova espécie. O Homem Neandertal seria, né, segundo a teoria, e teria essa cara aí, tá? Perfeito? Tá? O Homo sapiens, tá? Então, vamos pensar assim, a gente veio da linha evolutiva, sempre lembrando, Australopithecus, perfeito? Homo habilis, Homo erectus, né? O Homem Neandertal e agora o Homo sapiens, tá? A espécie atual, né? Espécie que originou o que somos hoje, tá? Ela vai desenvolver coisas importantes. Capacidade da fala e de pensar, tá? Pensar logicamente, tá? Pensamentos abstratos, inclusive, tá? Sentimentos, emoções, né? Isso aí vai começar a se aflorar a partir do Homo sapiens. Vai conseguir ocupar todos os continentes da Terra. Quais são? Vamos lá. África, Europa, Ásia, vamos na sequência, né? América, Oceania. Perfeito? Tá? Mais ou menos na escala evolutiva seria isso daí. A gente parte lá do primeiro, né?
e vai até o homem atual, perfeito? Temos uma representação, tá, do domínio do fogo, que é uma coisa que vai modificar muito, né? Vai trazer uma diferença muito grande para esses seres humanos primatas. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado, tá? Até a próxima videoaula. E, claro, não faltem, compareçam no Yara Berg. Obrigado.